Mas relaxa, eu vou explicar direitinho a estrutura. Deixa eu passar o primeiro teste que explica a estrutura certinha, como é que é para ser montado e tal. Mas o relatório, ele vai ser sobre energia, tá? Energia cinética e energia potencial gravitacional, que é o que a gente vai ver aqui hoje. Nesse relatório, eu vou passar para vocês uns roteiros de uns experimentos que foram feitos por outras pessoas, tá? Vocês não precisam reproduzir os experimentos. Eu vou passar uns experimentos e vocês vão analisar esses experimentos numa forma física, tá? Por exemplo, uma bolinha desceu uma rampa e tal, o que é que aconteceu ali? Perda de energia, ganho de energia, energia cinética, energia potencial gravitacional e aí vai. Então, entendam bem o conceito aqui de energia potencial gravitacional e energia cinética, principalmente, que é o que a gente vai tratar no relatório. Certo? Ok, então vamos nessa. Mas saiu falando sobre energia, principalmente liberada ou absorvida. Certo? Vamos ver. E aqui são alguns tipos de energia, né, que existem. Diversas formas de energia existem, tá? Luminosa, sonora, térmica, elétrica, química, e aí vai. Aqui a gente vai concentrar nessas duas formas na aula de hoje, nessas duas formas de energia, a cinética e a potencial gravitacional. Na próxima aula de segunda, né? Aí a gente vai ir para a energia eletromagnética, tá? Aí já tem mais relação com a emissão luminosa, a emissão de fótons, dentre eles os fótons de raio-x, certo? Então a energia dos fótons. Mas hoje a gente vai concentrar na cinética e na potencial gravitacional. O que é a energia cinética? A energia cinética, ela surge quando o corpo está em movimento. Então, se um corpo está em velocidade, independente de qual seja a velocidade, significa que está havendo uma transformação de alguma forma de energia ali em energia cinética, certo? Então, quando vocês ouvirem energia cinética, pensa, velocidade. Se o corpo está em velocidade, se o corpo está em movimento, esse corpo, ele está havendo a transformação de alguma forma de energia em energia cinética, certo? E o que é a energia potencial gravitacional? A energia potencial gravitacional é a forma de energia que surge porque da altura, tá? Então, a energia potencial gravitacional, todo o corpo que está em uma altura mais elevada, significa que ele possui ali uma energia potencial gravitacional. E à medida que ele vai caindo, vai perdendo a altura, a gravidade vai exercendo o papel dela de puxar para baixo, esse corpo ele vai perdendo a energia potencial gravitacional, mas ao mesmo tempo ele vai ganhando velocidade, ou seja, ele vai ganhando qual forma de energia? Cinética, exatamente. Se um corpo ele está mais baixo no chão, significa que ele tem energia potencial gravitacional em relação ao chão? Se eu encostei o corpo no chão, meu pé, em relação ao chão, ele tem energia potencial gravitacional? Não, porque não tem altura. Tá? Agora, se eu boto cá em cima, tem energia potencial gravitacional em relação ao chão? Sim, exatamente. Por quê? Porque tem altura. Agora, se um corpo está no chão, eu jogo ele para cima. No chão tem potencial gravitacional? Não. E, a princípio, ele lá parado tem cinética? Não, ele está parado. Não tem velocidade. A partir do momento que eu jogo ele para cima, o que é que vai acontecer? Ele vai adquirindo energia cinética e também potencial gravitacional. Porque ele vai adquirindo a velocidade e ele também vai adquirindo energia potencial gravitacional, porque ele vai adquirindo a altura. Certo? Ele chega num ponto que ele para depois voltar. Quando ele chega nesse ponto que ele para, duas formas de energia. A gravitacional ele tem? Tem, porque ele tem altura. Tem altura, tem gravitacional. Cinética ele tem? Não, porque ele parou. Porque não tem velocidade. Certo? Então a relação que eu preciso que vocês saibam é essa. Gravitacional, se tem altura, tem gravitacional. Se tem velocidade, tem cinética. Certo? É isso que eu preciso que vocês saibam no relatório. E para o teste, né? Enfim. Certo? Então, cinética tem relação com velocidade. Potencial gravitacional em relação com a altura. A gente vai ver já como é que calcula as duas. Aí também vai entrar um pouco do cálculo. Tá? Não vou começar a dar um exemplo, não? Sim, sim. De cálculo? Não, um exemplo se tiver aquele esporte que o cara vem correndo para pular na areia ali. Sim. É um exemplo. Ou aquela salto de vara. Um exemplo. Qualquer corpo em movimento. Eu estou andando aqui, ó. Eu estou
a energia dos alimentos que eu ingeri, por exemplo, a energia química, eu estou transformando em energia cinética, simplesmente pelo fato de eu estar em movimento. Qualquer corpo que está em movimento tem energia cinética. Se o corpo estiver parado, como eu estou aqui agora, então não está havendo transformação de energia cinética. Tá? Se eu subir na mesa, em relação ao chão, eu tenho energia potencial gravitacional? Sim. Tenho, porque eu tenho altura em relação ao chão. Agora, em relação à mesa, eu em cima da mesa, se comparada em relação à mesa, eu tenho energia potencial gravitacional? Não. Tenho. Você tem sempre que olhar o referencial, tá? Aí você sabe, né, que é do jeito que eu tô. Potencial gravitacional. Você sempre tem que olhar na potencial gravitacional, principalmente o referencial, tá? Você tem que ver em relação a que altura que eu estou falando, certo? Então é isso, por exemplo, numa montanha-russa, quando está lá no topo, começa lá de cima, o carrinho, as pessoas estão paradas. Então, por enquanto, não tem energia cinética, mas existe uma energia potencial gravitacional que está acumulada em virtude da altura, certo? A partir do momento que o carrinho começa a descer, começa a perder a altura. Se começa a perder a altura, por consequência, começa a perder potencial gravitacional. Mas, ao mesmo tempo, começa a ganhar a cinética. Você ganha a velocidade. Você sente um elevador, né? Elevador, exatamente. Quando vai descer aquela, né, que dá aquela tonturinha, ali é porque está havendo uma perda, um ganho também de energia, tá? Como a gente está dentro do elevador, a gente acaba adquirindo a mesma velocidade dele. Né? O princípio da inércia lá, das leis de Newton. Quando a gente está dentro de um carro, a gente está na mesma velocidade do carro, mesmo a gente estando parado. Então, por isso, quando há colisão, né, sei lá, 100 km por hora, não é o carro está a 100 km por hora, mas você também está. Né? Porque aí você acaba adquirindo a velocidade do corpo. Certo? Ok. Eu já vi. Então, aqui são só umas formas de energia, tá? Energia luminosa é energia da luz. Pode ser a iluminação artificial ou natural. Artificial é a luz normal que a gente tem. E a natural é a luz do sol. Qual a velocidade da luz? 3 vezes 10⁸ metros por segundo. A gente vai trabalhar com isso. A velocidade do vácuo. 3 vezes 10⁸ metros por segundo. Mas vocês vão ver isso na próxima aula, inclusive. Velocidade da luz no vácuo, constante de impulso. Aí vocês vão ter que fazer cálculo com potência, ó, saudades. Já estudando em casa, né? Isso é no vácuo, porque a velocidade muda a depender do meio, tá? Aí que a gente vai trabalhar com ela. Tipo, quando aquela luz pra... Tipo quando a senhora liga aqui, bem devagarzinho. Ele até ficar nessa... Não, mas aqui não está no vácuo. O vácuo é na ausência de oxigênio. Aqui a gente tem oxigênio, tem outros meios. As velocidades de algumas ondas, entre elas a luz, elas variam dependendo do meio. Na água é uma velocidade, no vácuo é outra, no ar é outra. Ela depende, tá? Aqui a gente vai trabalhar no vácuo. Ok, vamos nessa. Tá, ok. Então a gente tem a luz natural, a luz artificial, certo? A luz do sol é um exemplo de energia luminosa. E a gente consegue enxergar as cores, diferenciar cores, justamente por causa da luz. É a luz que nos fornece essa característica, né? Da gente enxergar cores. A luz do sol, ela é composta por cores, padrões, digamos assim, né? Que são as 7 cores do arco-íris, né? Que a gente vê. Mas, logicamente, dividida em escalas, não é? Ficou bem separadinho, tá? E aí, a partir do momento que a luz incide, tanto a luz do sol quanto a luz artificial também incide, essa luz é chamada de luz branca. E a cor que a gente enxerga é a cor que está sendo refletida. Então, das 7 cores, na verdade, são diferentes tonalidades, mas enfim, padrão essas são 7. 7 cores que está incidindo da luz branca. Aqui, por exemplo, na farda verde, essa farda, né, essa cor, ela está absorvendo todas e refletindo o verde. Por isso que a gente enxerga o verde. O branco significa que tudo está sendo refletido. Toda a luz está sendo refletida. O que a gente enxerga é o que está sendo refletido. Essa garrafa é vermelha. Então, significa que está absorvendo 6 cores e refletindo a 7ª, que é o vermelho. Certo? O preto significa que está absorvendo todas as cores. Por isso que tem aquilo, né, de que roupa preta faz mais calor. Realmente, faz mais calor.
Porque ela absorve mais luz, tá? Ela absorve mais energia. Então, isso não é um mito. E a roupa branca, ela é mais... faz menos calor, né? O preto fica mais abafado, porque de fato, para a gente enxergar o preto, é porque está se absorvendo todas as ondas que estão saindo ali. A luz vermelha, todas as ondas de luz, no caso, né? Estão saindo de lá, tá? E o branco está refletindo tudo. Mas, isso aí a gente tem na próxima aula, né? Eu já estou adiantando uma pessoa emocionada. Eu botei aqui, né? Energia luminosa aí, ó. Esse aqui é o espectro, né? Da luz visível, na verdade, com as 7 cores. Essas cores, lógico, que variam as tonalidades aqui dentro, né? Por isso que a gente também enxerga diferentes cores de azul, etc. E para enxergar algumas cores também, a mistura de uma com a outra e tal, né? Então, a gente enxerga a cor que está sendo refletida. Então, se a gente está enxergando vermelho, é porque está absorvendo todas essas aqui e emitindo a luz vermelha. Se a gente enxerga o laranja, é porque está absorvendo as outras todas e emitindo o laranja. E aí vai. Certo? Sonora é a energia do som, né? Também é uma onda. Energia térmica é a energia que ela é oriunda de temperaturas. Só passar aqui rapidinho. Elétrica, que é a que vem da eletricidade, que a gente estudou lá em Física 1, né? Corrente elétrica, etc. Química, que é a energia que vem de reações químicas, tá? Por exemplo, quando a gente se alimenta, a gente consegue energia para o nosso corpo, né? Tem lá vocês aí que aprendem essas coisas aí de arroz, não sei o que, né? Essas coisas da área de saúde. Pois é a energia dos alimentos que faz a gente se movimentar, né? Que faz o nosso corpo funcionar. Justamente está transformando aquela energia química ali que está queimando, né? Para transformar em outras formas de energia. Energia cinética para a gente se mexer, energia sonora para a gente falar, e aí vai. Tá? As pilhas também é um exemplo de pilha, bateria de celular, é exemplo de reação química que acontece para gerar energia elétrica, certo? Nuclear é a energia que vem dos núcleos dos átomos. A gente vai ver isso quando a gente vai falando de radioatividade, que é um assunto desse primeiro teste também. A energia que ela vem da quebra do núcleo dos átomos, certo? A eletromagnética, que envolve diversas energias, né? Entre elas o raio-x. O raio-x é um exemplo de onda eletromagnética, tá? Os raios gama são exemplos de radiação eletromagnética. Estou passando rapidinho, porque isso a gente vai ver melhor na próxima aula, tá? E por fim, né, energia cinética potencial gravitacional. Agora chega a forma. Isso aqui eu já até adiantei para vocês lá no início. Mas eu coloco para quando vocês estiverem estudando. Ó, energia cinética, ela tem relação com velocidade, só recapitulando, movimento. Todo corpo que se move, ele está produzindo ali energia cinética através da queima ou de outras formas de energia. Certo? Então, a energia cinética, ela tem relação direta com a velocidade do corpo. Com a velocidade do corpo. Então, um corpo que está com uma velocidade maior, significa que ele tem mais energia cinética. Certo? Então, eu andando aqui e eu correndo, eu tenho energia cinética, eu estou transformando alguma outra forma de energia cinética? Estou. Mas eu correndo, eu vou possuir mais energia cinética do que se eu estiver andando. Certo? Então, a energia cinética, ela tem relação com a velocidade. E como é que a gente determina a energia cinética? Ó, a energia cinética é dada pela massa do corpo, em quilos, a velocidade do corpo elevada ao quadrado, tudo isso dividido por 2. É muito fácil. Não precisa. É fácil, né? Não precisa, amiga. Não precisa decorar a fórmula, né? Vocês sabem que eu coloco. A gente vai fazer exemplos de... aplicando essa fórmula. Relaxa. Então, é a massa do corpo vezes a velocidade elevada ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Claro que vocês podem usar a calculadora. Primeiro resolve a velocidade ao quadrado, depois multiplica pela massa e divide tudo por 2. A gente vai fazer assim, tá? Isso aí é para determinar a energia cinética. Já para determinar a energia potencial gravitacional, vou desconfigurar aqui, mas a energia potencial gravitacional é M vezes G vezes H. O que é M? M é a massa. G é a gravidade. Afinal de contas, a energia potencial gravitacional ela tem relação com a altura do corpo, tá? E
Justamente o que puxa para baixo, né, para o chão, é a força da gravidade. Assim como o que não impede, o que impede, na verdade, da gente não voar, não subir para sempre, é também a gravidade. A gravidade é que nos mantém aqui. Então, a energia potencial gravitacional ela tem relação com a gravidade, relação com a massa do corpo e relação com a altura. Então, quanto maior a altura, maior a energia potencial gravitacional. Quanto menor a altura, menor a energia potencial gravitacional. Certo? Então, a energia potencial gravitacional é M vezes G vezes H. Não precisa decorar a fórmula, tá, gente? Não precisa. Tá, vamos fazer exemplos. Aí sim. Bora? Você? Hã? Considere que dois meninos descem do carrinho, como mostrado na figura. A massa total do sistema, que é o menino mais carrinho, equivale a 200 quilos. Então, isso tudo aqui, 200 quilos. Mas o que importa é a massa completa, tá? Massa completa. Não é 100 para cada um, porque também tem a do carro, né? 100 do menino, 100 do outro, e o carro pesa zero. Então, 100, 200 é o completo, tá? E a gravidade é 9,8. A gravidade sempre vai ser dada, ou 9,8 ou 10. Com base nisso, calcule a energia cinética no ponto A. Então, qual a energia cinética aqui no ponto A? O que a gente acha? Olha a fórmula de Não, luz. não vou fazer isso. A energia cinética é... Olha, calma, não vai chegar, mas tudo bem. Letra A, ó. Energia cinética no ponto A. Eu quero energia cinética aqui, ó, nesse ponto. 200. Não, 200 é o peso. Cinético. É 9,8? Não. Ó, como é que acha a energia cinética? A massa vezes a velocidade elevada ao quadrado dividido por 2. E aí, a energia cinética é quanto? A massa. Peraí, pegar a calculadora. 200. Massa aí. E aí, ninguém estuda? Ninguém arrisca? Ó, a massa. A energia cinética aqui nesse ponto, ó. 200 vezes 9,8. Não, 9,8 é gravidade. Quanto? Por quê? Porque está parado e não está em movimento. Qual é seu nome? Vai dar meio ponto, é? Com certeza. Começa a falar com ela. Meio Pelo amor de Deus. Anderson, meio ponto. Mais 0,5. Bora pro ponto aí. Mas é lógico. É isso, vai. Presta atenção. Na verdade, É isso aí. A energia cinética do ponto A é zero, não precisa nem calcular. Porque, ó, ele está parado, ó, a velocidade do ponto A é zero. Se não tem velocidade, não tem energia cinética. Acabou. Tá? Tem. Então a energia cinética aqui no ponto A, ó, vai ser zero. E se fosse calcular, também daria zero. Qual é a massa? 200. Qual é a velocidade? Zero. Zero ao quadrado. Ou seja, vai ficar 200 vezes zero, que é zero. Zero por 2 é zero. Ou seja, 60. Mas não tem velocidade, não tem energia cinética. Tá? Então, não precisa nem calcular. Energia cinética no ponto B. No ponto B aí já vai ter energia cinética ou não? Vai. Porque agora tem velocidade. Agora calcule aí, tá? A energia cinética no ponto B. Passa aí, tá? Energia cinética não casa pra vocês fazerem. Então vamos embora pra minha casa. Como se nada estivesse acontecendo. Como se nem fosse com vocês. A energia cinética no ponto B. Se pedir energia cinética, a gente tem duas opções. É C, que é a energia cinética, é a energia potencial gravitacional. Mesmo que dê altura, que dê gravidade, esquece. Na energia cinética só precisa de massa e de velocidade. Só vamos usar isso na questão. Mesmo que dê outras coisas, tá? Que dê altura, que o corpo tá, que dê gravidade, não importa, não vai usar. Para encontrar a energia cinética, é só massa vezes a velocidade elevada ao quadrado dividido por 2. Então vamos nessa, ó. A energia cinética em B é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Então vamos substituir. Energia cinética em B. Qual que é a massa do corpo? Ó, 200. Qual que é a velocidade no ponto B? 10. Agora não pode esquecer que o 10, ó, é elevado ao quadrado. Sobre 2. Ok. Então primeiro resolve esse 10 ao quadrado, certo? Então, a energia cinética em B vai ser, só repetir esse 200.
Quanto que é? 10 elevado ao quadrado? 100. É o mesmo que 10 vezes 10, certo? Vocês podem usar o calculador. Tudo isso dividido por 2. Beleza. Aí agora... Isso. 200 vezes 100. Isso vai dar 20 mil. Dividido por 2. Então, a energia cinética no ponto B vai ser 20 mil por 2, que vai dar 10 mil. A unidade medida é joule, tá? Unidade medida de energia. Ruim demais isso aí pra chegar, né? Alguém não entendeu? Pode falar. Pode falar. Você não entendeu, não? Pode falar. Você entendeu essa letra A? Quer dizer, agora a letra B. A letra B pergunta energia cinética. Pronto. Se pergunta energia cinética, esquece essa fórmula. A fórmula de energia cinética é essa aqui. Sempre sim. Sim. Energia cinética no ponto B, beleza. Energia cinética no ponto B vai ser a massa vezes a velocidade no ponto B ao quadrado dividido por 2. Então, substituir, ó. A questão deu que a massa é 200 quilos, certo? Então, no lugar do M, eu vou colocar 200. A questão deu que a velocidade no ponto B, que é onde a gente está pedindo, é 10 metros por segundo. Ó, velocidade aqui no ponto B. Então, massa, 200 vezes 10 elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Certo? Entendeu a substituição? Tipo aquela conta que a gente fez no... Tipo aquela conta que a gente fez no matemática. Isso. E agora, ó. Agora você resolve primeiro a potência. Quanto é a potência? 10 ao quadrado. Eu escrevi 10 vezes 10, que é 100. Então, é só repetir aqui o 200 vezes 100, tudo isso dividido por 2. Aí agora, ó, faz essa multiplicação. 200 vezes 100, que dá 20 mil, tudo isso dividido por 2. Aí agora, 20 mil dividido por 2 vai dar 10 mil. Esse joule é o que? Joule é a unidade medida de energia. Joule é. Tem que botar esse joule aí. Não, se não botar, não tira o ponto, não. Mas só vocês sabem. Que é a unidade medida de energia é joule. Aquela de matemática que a gente... Ele tava no final. Hoje eu não sei, velho. Assim, ó. Energia potencial gravitacional no ponto B. E aí? Oi? Energia potencial gravitacional no ponto B. Zero. Exatamente. A energia potencial gravitacional no ponto B. Já duas respostas. Aí já começou a perturbação. Não é assim, não. É zero. A energia potencial gravitacional no ponto B é zero. Por quê? Porque não tem altura. Se não tem altura em relação ao solo, aqui nesse caso, tá? É porque a energia gravitacional é zero. Percebam que para ter energia gravitacional é preciso ter altura. Se a altura é zero, então essa multiplicação toda aqui vai dar zero. Certo? Então, se não tem altura, não tem energia potencial gravitacional. Não precisa nem... No caso ali tá parado. Oi? Tá parado, né? Não importa, ele pode estar parado, pode estar andando. A gravitacional depende da altura. A cinética depende da sempre a velocidade. altura, né? A gravitacional é a altura, a cinética é a velocidade. Aqui nesse caso, ele tem cinética, porque ele tem velocidade, mas ele não tem gravitacional, porque ele não tem altura. Então é zero. É isso. Já aqui sim, ó. Aqui ele tem altura, então ele tem gravitacional. Mas como ele está parado, ele não tem É cinética. zero. Entendi. Deu pra entender, deu pra pegar. H é a altura. H é a altura? É isso. Aí a letra D pergunta: energia potencial gravitacional no ponto C. Então, energia potencial gravitacional, a fórmula é M vezes G vezes H. Ou seja, massa vezes a gravidade vezes a altura. Certo? Substituição aí de fórmula. Deixa eu ver. Vai ficar aqui, ó. Energia potencial gravitacional vai ser qual que é o valor da massa? No lugar do M. No lugar do G, a gente vai botar quanto? 4. Gravidade. 4 não. Gravidade. Não. 5. Gravidade 9,8. Aqui o G, ó. Já disse. G é gravidade. Já disse. G é 9,8. E a altura? 4. Isso. No ponto... Era o ponto C, né? Eu vou colocar no ponto C. No ponto C, ó. A altura é 4 metros, tá? Então, a altura que a gente vai colocar aqui vai ser 4. Beleza, então a energia potencial gravitacional no ponto C vai ser 200 vezes 9,8 vezes 4, tá? 7 mil. 7 mil? Pode ser para... Quanto é?
7.840. 7.840. 7.840 e a unidade medida é joule, tá? Alguém não entendeu, pode falar. Isso daí é mais fácil. E aí? Com unidade medida para medir massa é quilo, de comprimento é metro. A unidade medida de energia é joule, é uma letra J, tá? Mas não tem problema, não tira o ponto se você não colocar, tá? Se colocar na minha. Ai, você se quer. Não. A letra D pergunta energia potencial gravitacional do ponto C. Quando fala assim, qual é a energia potencial gravitacional do ponto C do ponto A, tá querendo saber em relação ao solo, tá? Então, energia potencial gravitacional. Você quer saber a energia potencial gravitacional? A equação para se determinar é m vezes g vezes h. Esquece as outras coisas. Tem velocidade aqui, tem, mas não importa. A velocidade vai servir para achar a cinética, e não é isso que a questão está pedindo. Tá? Então, massa vezes gravidade vezes altura. Qual que é o valor da massa? Que é o peso, né? A massa foi dada na questão, que é 215. Qual que é o valor da gravidade? Foi dado também o G ali, ó, 9,8. E qual que é o valor da altura? A altura é 4 metros. Se eu pedisse no ponto A, qual seria o valor da altura? 5 metros, certo? Pronto. Aí agora eu vou multiplicar os três na calculadora. 200 vezes 9,8 vezes 4. 7.840. Certo? Sempre multiplicando, né? Isso, nesse caso é. Nesse outro caso, você já tem que fazer mais algumas coisas. Elevar ao quadrado, multiplicar e depois dividir por 2. Certo? Primeiro detalhe, eleva ao quadrado. Depois, multiplica. Depois, divide por 2. Certo? Sério? Eu achei mais fácil que eu. Para saber a energia cinética. Se quiser saber a energia cinética aqui, ó, nesse ponto C, vou fazer aqui. Letra E, vou botar a letra E. Energia cinética aí agora nesse ponto C. Como é que a gente acha? Energia cinética do ponto C. Energia cinética é M vezes V elevado ao quadrado dividido por 2. Ok. Qual que é o valor da massa? 200. Pronto, 200. Qual é o valor da velocidade? 5 elevado ao quadrado, cuidado para não esquecer. Tudo isso dividido por 2. Primeira coisa que resolve, o quadrado. Depois a multiplicação, depois divide por 2. Então, aqui vai ficar, ó, a energia cinética no ponto C vai ser 200 vezes quanto? 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. Tudo isso dividido por 2. 200 vezes 25 é quanto? Não. 5.000. Dividido por 2. 2.500. A energia cinética vai ser 5.000 dividido por 2 vai ser 2.500 joules. Joule é a unidade de medida, tá? Então, é isso. Para determinar a energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. Energia gravitacional, mgh. Foi dada informações na questão, mas depende do que se pede para vocês determinarem, tá? Se pede cinética, vocês não vão usar altura, vocês não vão usar gravidade, nada disso. Agora, uma letra F. Se eu perguntar qual é a energia potencial gravitacional do ponto A em relação ao ponto C? Oxi, que não diz, sabe? Qual é a energia? Letra F. Vou botar aqui uma letra F. Ó. Qual é, calcule a energia potencial gravitacional do ponto A em relação ao ponto C. Todas essas gravitacionais que a gente achou aí, a energia gravitacional do ponto B é em relação ao Sol, é da altura do ponto B para o Sol. A energia gravitacional do ponto C é a altura do ponto C para o Sol. Agora a pergunta é, qual a energia gravitacional do ponto B em relação ao ponto C? Eu não quero saber mais do ponto B para o Sol, eu quero saber do B para o C. Hã? Continua. Como é que a gente faz? Primeiro, a energia potencial gravitacional, a fórmula vai ser M vezes G vezes H, certo? Ok. A massa vai mudar? Não. Não vai. Então, vamos manter a massa aqui. Vai ser 200. A gravidade vai mudar? Não. Não. Não igual a 1. O que vai mudar aí é a altura. A pergunta é, qual é a energia potencial gravitacional do ponto A em relação ao ponto C? Qual é a altura que eu coloco?
10 mil. 5 metros. 5 e 4. Fala de Beethoven. Ó, 0 é 1. Quem falou? 0. É 1. É. Que barraco. Eles tanto fez que era. Glória a Deus. Tanto fez, tanto chorou que ganhou. Por que não pega o cálculo? Justifique. Muito obrigada, porque eu disse 5 menos 4. Aí começou, 9,8, eu só tô me 9,8, 5, 4, 3, 7, 8. Eu vou chutar todos os números. É o pai. É, o pai, né? É. Muito que bem. 5 menos 4 mil. Exatamente, ó. Como eu falei, todas as perguntas aqui foram, quando não se diz nada, é em relação ao Sol, tá? Qual é a energia gravitacional do ponto C? Em relação ao Sol. Do ponto A, em relação ao Sol. Agora eu perguntei do ponto A em relação ao ponto C. Ou seja, eu não estou querendo saber, por exemplo, a energia potencial desse grafite aqui em relação ao Sol. Estou querendo saber dele para cá, ó. Dele para cá, por exemplo. Tá? Então, estou querendo saber daqui até aqui, ó. Essa quedinha. Estou querendo saber essa quedinha aqui, ó. Desce degrau. Exatamente. Nessa quedazinha, qual é a energia potencial gravitacional? Se a gente tem que o todo aqui é 5 e esse pedacinho é 4, então significa que daqui até esse ponto é 1. Certo ou não? Sim. Certo? Beleza. Então a energia potencial, você sabe que é esse tipo de questão que eu vou botar no teste, né? Energia potencial gravitacional de A em relação a C. Então vocês têm que prestar atenção. Se eu quiser energia potencial de A, pronto, é sólido. Mas de A em relação a C, vocês têm que pegar a altura do ponto A em relação ao ponto C. A altura entre eles dois. Certo? Se o todo aqui é 5 e esse pedaço é 4, então esse pedacinho aqui vale 1. Certo? Então, 200 vezes 9, 1960. mil quanto? 1960. Se não fosse você, Luquinhas, Não seria é outro. calculadora. 1960. Calculadora. Rafael Lara. Ele E se veio. eu perguntar, qual, 1960, a energia potencial gravitacional do ponto C em relação ao ponto B? Qual é a altura? C ao Em relação ao ponto B. Os mesmos 4, né? Porque o ponto B está no Sol. Vai ganhar um. Acabou a pegadinha, né, Rafa? Agora todo mundo já sabe. É. Ficar ligado. Deixa eu ver. Tranquilo. Primeira coisa que vocês procuram na questão é o que ela está pedindo, tá? Porque daí vocês já sabem que fórmula que vocês vão usar. Porque até então a gente só tem essas duas, certo? Então, ó, a questão ela está pedindo qual é a energia potencial gravitacional. Se está pedindo EPG, vocês chegam aqui e colocam, ó, EPG, massa vezes gravidade vezes altura. Pronto. Agora eu tenho que encontrar cada uma dessas coisas. Qual é o valor da massa, qual é o valor da gravidade, qual é o valor da altura. A gravidade é fornecida sempre, tá? E a gravidade, nesse caso aqui, ó, gravidade igual a 9,8. Qual é 9,8? É 10. Depende, certo? Então, vou colocar aqui já, ó, que a gravidade, ela vai ser, 9,8. Ok. Agora a gente tem que achar a massa e a altura. Vamos nessa. Em um depósito de grãos, uma grande estante com 4 prateleiras de 1,5 metros de altura, armazena mercadoria que será despachada. Tá? Ainda no solo, 6 sacos de grãos com 20 quilos cada são arrumados sobre um pallet de madeira, que é recolhido por uma encilhadeira. Cada pallet possui 5 quilos de massa. Então, o que está dizendo? Que os 6 sacos de grãos são arrumados sobre um pallet. Tá? Então, um pallet com 6 sacos de grãos. Beleza. O pallet tem 5 quilos. E os 6 sacos de grão tem quanto? 6 vezes 20, né? Então, 6 vezes 20, 120. E mais o peso do pallet, 125 ao todo. Então, a massa do sistema completo é essa. Certo? Beleza. Então, a gente já tem aqui que a massa é, ó, 125. Ok? Arrumada, recolhe para a empilhadeira. Cada pallet possui 5 quilos. Tá? Considerando a gravidade igual a 9,8, o conjunto saco e pallet
como um corpo e desprezando suas dimensões, qual a energia potencial gravitacional adquirida pelo conjunto pallet mais saco ao saírem do chão e serem guardados no quarto andar? Cuidado que esse desenho está enganando, porque a questão está dizendo que está sendo guardado no quarto andar. Se vocês perceberem, esses sacos aqui eles estão no terceiro, né? Aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Porque o chão não é um andar, o chão é um solo. Certo? Então, a gente vai precisar da altura. Tá, a altura. Qual é a altura aí do quarto andar? 6, exatamente. Primeiro andar 1,5, mais 1,5 dá 3, mais 1,5, 4,5, mais 1,5 dá 6. Então, ele está guardado aqui. Tá no quarto andar. Então, a altura aqui vai ser 6. Então, só reorganizando. Meu Deus, pegar uma coisa. Esse quadro tá horrível, velho. Tá muito ruim. EPG vai ser 125 vezes 9,8 vezes 6. Alguém não entendeu? Pode falar, gente. Não entendeu, não? Tá. Vamos ler, só. A questão está pedindo energia potencial gravitacional, certo? Energia potencial gravitacional. A gente, até então, tem duas formas de energia aqui para calcular. Cinética e potencial gravitacional. Então, se é potencial gravitacional, a gente vai usar essa aqui de baixo, certo? Essa é uma. E para a gente determinar a energia potencial gravitacional, a gente precisa da massa, da gravidade e da altura. Tá. A gravidade, ela é sempre fornecida. Que vai ser sempre ou 9,8 ou 10. Tá? Nesse caso aqui na questão, a aceleração da gravidade 9,8. A gente já viu. Nosso objetivo é achar massa e altura. Tá? A questão falou, está querendo a energia potencial gravitacional quando esse conjunto, né, essa massa, ela sai do chão e ela é guardada no quarto andar restante. Ou seja, a gente tem que descobrir qual é a altura do quarto andar, certo? Primeiro andar é esse, segundo andar é esse, terceiro andar é esse, o quarto andar é o daqui, certo? Então, se cada uma dessas tem 1,5, essa altura total aqui tem quanto? Tem 6, certo? Pronto. Então a gente já descobriu quem é a altura. Agora falta descobrir a massa. A questão disse, ó, que os grãos, cada saco de grão tem 20 quilos e que em um pallet com 5 quilos são colocados 6 sacos de grãos. Ou seja, o sistema tem esse peso todo, o peso de 6 sacos mais o peso do pallet, certo? Então, se cada saco pesa 20 e a gente tem 6, então no todo a gente tem 120. Só que 120 de sacos. Só que de grão, de pallet, 5, certo? Então, a massa vai ser 125, entendeu? Então, 125 vezes 9,8 vezes 6. Aí, como é que acha isso aqui? Multiplica tudo na calculadora. 125 vezes 9,8 vezes 6. Certo? Aqui vai dar 7.000. Tchau. Isso. 350 joules. J de joule, tá? J-O-U-L-E. Joule. Mas como tira o ponto isso? A lista aí, Anderson? 8h30. Porque você vai embora de 40, tô puxada. 34, 84. Tá passando a lista. Peraí, calma, vou passar. Se eu pedisse, qual a energia potencial gravitacional do quarto andar em relação ao segundo, vocês iam usar que altura do quarto em relação ao segundo? Vocês iam usar a altura de 3. É isso aí, ó. O quarto andar é esse. O segundo andar é esse. Quando eu faço, qual a energia potencial gravitacional do quarto andar em relação ao solo? Mas eu posso falar do quarto andar em relação ao segundo. Então, o segundo é aqui, o quarto é cá. Então, a altura que vocês têm que pegar é essa, ó. Que é 3, tá? O e-mail daqui, o e-mail daqui. Do quarto andar em relação ao primeiro. Daqui pra cá. Então, a altura 4,5, certo? Do quarto em relação ao terceiro. 1,5, certo? Essa aí, tá? O que está se pedindo na questão? A questão está pedindo a energia cinética, né? Qual a energia cinética? Então, está
cinética, coloca a fórmula, ó, m vezes v ao quadrado dividido por 2. E aí vocês vão esquecer gravidade. Vocês vão esquecer gravidade, vocês vão esquecer a altura, vocês vão esquecer tudo. Só vai precisar aí da massa e da velocidade. Tá? Ok. Qual é a massa aí desse... 60. 60. Porque são 3 sacos, cada um de 20 quilos. Então, 3 vezes 20, 60, tá? Então, tá caindo 3 sacos. Então, no todo, a gente tem 60 quilos. Até aí, ok? 60. Aí, agora, vamos ver a velocidade. Caso eles caíssem da empilhadeira e atingissem o solo com uma velocidade total de 50 metros por segundo. A questão já deu que a velocidade é 50. Certo? Que o conjunto desses 3 sacos é 50 elevado ao quadrado. Então, não importa de que altura eles caíram, não importa a gravidade, não importa nada. Isso é energia cinética, massa e velocidade. Só. A gravidade foi dada, não vai usar. Deu que caiu do quarto andar, não importa de que andar caiu. Vai precisar saber a velocidade e a massa. É isso que a fórmula tem. Tá? Então, a gente começa resolvendo primeiro a potência, depois a multiplicação em linhas de minuto, tá? Então, a energia cinética vai ser, deixa eu repetir aqui o 60. Quanto é 50 ao quadrado? 50 vezes 50, né? É 2.500. Tudo isso dividido por 2. Aí agora vem, energia cinética. 60 vezes 2.500. 150 mil. Dividido por 2. 150 mil. 7.500. 75. E a unidade medida, já. Alguém não entendeu? Entenderam? Todo mundo ou não? Alguém não entendeu? Sempre elevado a 2 ali, né, professora? Sempre elevado para cá. Fórmula sempre elevada para cá. É meu filho, 5 mil. Beleza? Esse dessa vai mandar hoje, né? Vai, irmão. Slide hoje. Aqui é rápido, energia cinética e gravitacional. Algumas são fáceis, porque ó, a velocidade ali é 0, a altura é 0, então dá pra achar rápido. Assim precisa fazer muito na segunda-feira. É uma boca de bora, rapaz. Bora, Eu vou começar a passar a vista no norte. Bora fazer junto? Levanta esse negócio. Vai fazer isso, tá? A união faz a força. Na hora da prova não vou saber de nada, viu? É muita conta aí. Nada, é nada. Quem Não vai é? ter 10 pontos? É mesmo? Leopardo quer ajudar, pô. Aí, tá vendo? Leopardo já. Ó, cálculo de cinética e potencial gravitacional. Qual é a cinética do ponto A? A energia cinética do ponto A é zero, porque não tem velocidade. Tá? Se não tem velocidade, não precisa nem calcular. Beleza. Então, no ponto A, a gente vai ter a energia cinética zero. Ok. E a gravitacional? Tem gravitacional? Não, tem. No ponto A? Tem. No ponto A tem. Tem a altura. Tem a altura. Sim. Exatamente. Tem uma altura de 5. Mas depende de onde a senhora está pedindo. Não, eu falei, quando não se diz em relação a determinado ponto, é sempre em relação ao solo, tá? Eu falo, qual a energia potencial gravitacional do ponto A em relação ao solo? Qual a energia potencial do ponto A em relação ao ponto B? Aí, beleza, é um ponto, tá? Então, energia potencial gravitacional do ponto A é massa vezes a gravidade vezes a altura. Qual que é a massa aí? 75. 75. Qual é a gravidade? 10. 10, ó. E qual que é a altura? 5. Pronto. Então, 150 vezes 5 é quanto? 3.750. 3.750. Eu vou fazer o teste com o Lucas. Ok. Agora vamos para o ponto B. Ponto B. Energia cinética no ponto B. Tem cinética no ponto B? Não. Cinética. Tem. Olha, tem velocidade no ponto B. Então tem cinética. Né? Então, energia cinética no ponto B vai ser massa. Qual é a massa? 75. Velocidade no ponto B? 15 ao quadrado. Tudo isso. Então a cinética vai ser
75 vezes 225 por 2. 75 vezes 225 é quanto? Dá quanto, Lucas? 75 vezes 225. 8 mil? 75 vezes 225. Me ajude embora. 875 dividido por 2 é quanto? Quanto, Ari? Quanto? 16.875 por 2. 8 mil. 8.437. 8 mil o quê? 8.437,5. 8 mil? 437,5. Cinco já. Beleza. E a energia potencial gravitacional aí no ponto B? Zero. Exatamente. A potencial gravitacional do ponto B é 0, porque não tem altura, certo? Letra C. Nem um segundo, tô aguentando. Agora o ponto C. Tá escolhendo Ponto C. Bahia. Tem energia cinética? Tem. Tem, né? Afinal de contas, a gente tem velocidade. Massa. Então, massa 75 Vezes vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Cinética vai ser 75 vezes 121 dividido por 2. Quanto é 75 vezes 121, por favor? 9.075. Peraí, professor, você não ficou rápido. Opa, foi rápido? 75 é a massa no ponto C. A massa, na verdade, né, do ponto. 11 é a velocidade do ponto C, ó. Elevador. É elevado ao quadrado. Aí 11 vezes 11, tá? Pronto, 75 vezes 11 é 9.000. Dividido por 2. Quanto que é 9.075 dividido por 2? 4.537,2. É Luquinha. 2? Segundo. Ah, entendi. É o iPhone. Sextou para 1. Você fala lixo. E a energia potencial gravitacional tem aí? Tem também, né? Energia potencial gravitacional vai ser o quê? Massa, que é 75, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura do ponto C aí, que é 11. a altura do ponto C. A 5. altura. 5. É o mesmo do ponto A. Então a energia potencial gravitacional vai ser a mesma do ponto A, né? 75 vezes 10. Que é quanto? 37. 750. Tchau. Agora sim, esse é Casa mesmo. antiga. Nossa, vai ser que agora sim. Agora vocês podem ir para casa e a Cosme não assinou.